Venha ver, tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia! Olha só! De novo eu aqui, gente! Ai, que bacana! Então, Amy Pandolfo está me mandando aqui nos bastidores agradecer as pessoas que já se inscreveram no nosso canal, já se tornaram membro do canal do YouTube do Portal Desacato. Então, Ismael da Hora, Pátria Laura e SLGA Equipamentos, muito obrigada. Parceria, é isso aí. A gente só caminha porque caminha juntos. Senão a gente já não estava mais aqui, gente. Olha só que loucura. A diferença entre desacato continuar ou não continuar existindo é a solidariedade. Então, muito obrigada que vocês estão caminhando ao nosso lado. Então, está começando agora o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E a nossa primeira pauta é a cultura de Santa Catarina. E para isso, já está aqui nos bastidores o nosso querido Alzemir. Mas antes, eu queria lembrar para você que nos acompanha que nós vamos ter 2 estreias no nosso programa de hoje. A Major Lumen vem aí com a sua coluna Polícia para Quem? E a Marina Argenta vem com 15 minutos de cinema. E a gente também vai estar entrevistando hoje pela manhã, na sequência, a vereadora de Chapecó, a Deise Schilke, sobre os ataques à educação aqui no oeste de Santa Catarina. Então, continua com a gente, que vem muito mais jornalismo por aí. Vamos lá, Sofia. Muito bom dia, Zeni Machado. Tudo bem com você? Bom dia, Rosângela. Tudo bem nessa manhã nublada, né? Quente, pois né? Nublada, mas esse seu fundo... Alzemir, você por acaso está com o YouTube do Portal Desacato aberto aí no seu computador? Não, dá uma olhada. Não? Estou entrando pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, tá. Não, é que eu estava ouvindo um eco da minha voz, mas agora ele desapareceu. Eu acho que era isso mesmo. Eu queria te dizer que esse seu fundo, esse seu quarto, parece uma pintura do Van Gogh. Está muito lindo. São 2 obras do nosso pintor catarinense, poeta. Né? Nunca mais vi o poeta, né? E um primitivista. Né? Então, com aquele colorido, né? Aqueles traços, né? Que marcam bem os primitivistas. Né? Também tem uma bandeira do Vasco, né? Então, o meu time, o Vasco, o clube da resistência também, igual o Portal do Desacato, com 18 anos, né? Fazendo esse belo jornalismo verdadeiro, um jornalismo cidadão, né? Abrindo os espaços, né? Para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para as entidades, né? Para mostrar para a população que o outro lado, né? O outro lado da informação que não está presente, infelizmente, nos veículos, né, tão tradicionais. Então, vou fazer também a minha adesão como membro, vou doar um livro também, então a gente vai poder ajudar, né, a constituir essa maravilha. Sofia? Né? Eu queria, é que a gente tem um efeito para quando acontece isso. Vou ver se eu acho que são as palminhas. Sofia, a gente precisa de um daqueles efeitos sonoros bonitos. O Alzemir acabou de dizer que vai se tornar um membro e que vai doar um livro Portal Desacato. A gente ainda tem aquele efeito das palminhas? Achei! Muito bem, muito bem. Obrigada, Alzemir. Que bacana. Então, mas pausas à parte, agora a gente não vai dar mais pausas, porque a gente vai falar de algo que não deve ser aplaudido. Na melhor das hipóteses, poderia ser vaiado, né? O Alzemir, primeiro deixa eu apresentar ele para a nossa audiência, que, né, o Alzemir
escritor, né, como ele próprio falou, que ele tem um livro que, inclusive, Elzemi, depois a gente fala aí nos bastidores, eu preciso saber onde que eu encontro, que eu estou muito curiosa para ler o seu livro. Ele é vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina. E ele publicou no MD Opinião do Leitor, eu acho que foi na semana passada, né, Elzemi, um artigo sobre o conjunto de descasos com a cultura de Florianópolis. E esse artigo, ele fecha muito com muitas questões que a gente tem acompanhado, ouvido e presenciado aqui no nosso estado, e que afetam diretamente a cultura, né, do nosso estado. E teve uma frase nesse teu artigo, Alzemir, que me impactou muito, assim. Ele disse: atualmente a Fundação de Cultura sobrevive graças aos recursos do MINC, Ministério da Cultura, e ao suor dos produtores na captação via leis de incentivo. A instituição sofre há anos de um acefalismo crônico, sendo gerida pelo sistema 400, sem corpo técnico concursado, sem sede própria, sem autonomia e sem zelo pelos seus equipamentos, como, por exemplo, o Teatro da Ubro. Alzemir, vou passar a palavra para você comentar esse conteúdo que você divulgou e que você conhece tanto, que você que é um lutador da cultura de tantas décadas, né, Alzemir? Vamos lá. Então, Rosângela, é lamentável, né, nós chegarmos a uma fundação cultural criada em 1987, que tiveram pessoas à frente, como Salim Miguel, vou dar um exemplo, que desencadeou todo um processo de discussão, né, de revisão até mesmo, dentro daquele contexto, da política cultural que até então estava incipiente, né, estava começando a dar os seus primeiros passos. Né. E a Fundação ela marcou presença assim, nesse cenário, né, que era muito visível. A Fundação, o ano inteiro, seja com eventos ou com um projeto muito fantástico de formação, que eram as oficinas de arte nas comunidades, né, que inclusive ganhou premiação nacional. A gente vai olhando ao longo dos anos, pelo menos assim nos últimos 10 anos, uma desidratação, um apagamento desta fundação cultural. Obviamente que isso não está distanciado, porque tivemos nos últimos, pelo menos 6 anos, né, a destruição das políticas culturais, né, e a demonização do próprio Ministério da Cultura, com a sua extinção. E no momento quando nós tivemos a Covid, a gente observou que como a importância da cultura, e olha que o setor cultural foi um dos setores que mais foram destruídos, vamos dizer assim, né, para aquela pandemia. Nós tivemos situações, né, de músicos, artistas ter que vender até os seus materiais de trabalho em troca de alimentação. Nós mesmos, lá na Associação da Fundação de Cultura, nós fizemos campanha, até pelo pouco salário que se ganha lá, mas no sentido, via associação, de angariar recursos financeiros para esses artistas. Né? Mas a cultura, ela está mostrando que está oxigenando, pelo menos na estrutura federal, vamos dizer assim. O MINC hoje está alocando uma série de recursos, são milhões, para os estados e municípios. Claro que esses estados e municípios têm que fazer as suas adesões. Santa Catarina recebeu 44 milhões do PNAB, só de uma parcela do PNAB em 2023 para execução em 2024. A Fundação Franklin Cascais, se me permite, eu vou fazer eu fiz um estudo de 2023, 2024, 2025 dos orçamentos destinados à Fundação Franklin Cascais, porque ela também tem uma vinculação com aquela coisa que eu acho muito estranha, né? Infelizmente é uma prática muito feita nacionalmente, de você vincular sempre a cultura com o esporte, com o turismo e às vezes, em muitos casos, até com a educação.
Nós precisamos ter, e eu defendo, ou uma secretaria exclusiva de cultura, como o próprio Plano Nacional de Cultura define e sugere, ou então uma fundação municipal, uma fundação estadual, que tenha essa prerrogativa de pensar a política pública e executar a política pública. Ou seja, você tem uma autonomia financeira e administrativa. O orçamento de 2025 para a Fundação Franklin Cascais, ela está em 16.755.000. Isso aí você vai ter em torno aí de 4 a 6 milhões de parte de custeio administrativo, né, folha de pagamento e outros tipos de manutenção da própria estrutura. Mas só o PNAB dá 3 milhões e 400 mil. Só o PNAB. Isso, você tirando esse custeio, que vai sobrar mais ou menos na parte de difusão para cerca de 10 milhões alguma coisa, representa quase 34% do orçamento. E isso a gente também tem que considerar que uma coisa é o orçamento. Isso são verbas que estão presentes. Porque prevê também o Festival de Teatro de Dona Azevedo. Mas em 2023 e 2024 também fez a previsão, mas não aconteceu esse festival. A mesma coisa das verbas para o Funcine, do Fundo Municipal de Cinema, e também para o Fundo Municipal de Cultura. Aliás, o Fundo Municipal de Cultura tem 14 anos, mas só ocorreram 4 edições do Fundo Municipal de Cultura. E a última foi em 2021, ou seja, nós estamos entrando 5 anos, quase 5 anos, sem ter o Fundo Municipal. Quer dizer, são verbas que o poder público municipal tem que alocar, não alocar, apenas colocar na rubrica orçamentária, mas você tem que efetivar isso financeiramente, o que não ocorreu. Para o Carnaval, estão previstas nesse orçamento de 2025 4 milhões, ou seja, cerca de 40% é destinado a uma rubrica só. Então, a gente olhando, é um orçamento muito magro, né? Paupérrimo nas suas ações. E quando eu falo do Carnaval, eu concordo que a Fundação Cultural, mas agora, recentemente, sexta-feira, foram dados 8 milhões do Estado para o Carnaval de Florianópolis. Isso é em estrutura, né? Montagem de arenas, né? E que agora ficou essa novela já não é mais novela, né? Já se efetivou, que foi a privatização do Carnaval de Rua. Isso é muito, muito perigoso, né? Então, ou seja, nós temos uma fundação que sem calendário, uma fundação que vive, sim, os eventos que estão acontecendo pelo suor, através da captação da Lei Municipal de Incentivo. Isso é uma luta árdua, uma luta muito no suor desses produtores que têm que estar lá vendendo, né, esses seus projetos, e as empresas fazem a renúncia fiscal. Eu sei que isso é polêmico quando eu vou falar, tá? Mas, Rosângela, eu defendo o processo inverso. Tá? Eu defendo que a lei de incentivo deveria ser o contrário. As empresas fizessem o aporte, sim, o aporte para o fundo, e no fundo você cria os editais, porque isso você facilita e você permite o livre acesso de cada produtor, porque você tem um produtor, aquele que tem um contato maior lá nas diretorias, dos marketings das grandes empresas, mas você tem aquele pequeno produtor, aquele pessoal que está ali para mostrar a sua peça, a sua apresentação musical, ele não tem a mesma competitividade. E a gente tem que sempre pensar que esse dinheiro ele é um dinheiro público. Então, o tratamento deveria ser isonômico entre todos, e você, pelo mérito, pela melhor proposta, pela capacidade técnica de execução, você faz. Eu acho que os editais não é o melhor caminho, mas é um instrumento importante que nós temos agora, que permite esse equilíbrio, né? A Fundação Cultural de Florianópolis, ela, como eu falei ali, ela tem
um pouco de recursos humanos, né? E aqui eu quero ressaltar que esses profissionais se desdobram, né, para tentar manter um mínimo, né, dos equipamentos, do funcionamento dos equipamentos que requer manutenção, e o descuidado por parte da fundação, ele já se tornou crônico, né? Mas você precisa ter um concurso público. Desde quando foi criada a Fundação Cultural, só teve um concurso público, que foi logo no início, e inclusive né, das pessoas que passaram nesse concurso foi o nosso saudoso ativista cultural, o João Batista Costa, o JB, né? A Solange Bavaresco, né, que sempre esteve à frente do trabalho de excelência do SNAR, né, que se aposentou já e que, lamentavelmente, ficou alguns anos sem poder executar esse festival, que foi uma referência nacional. Era considerado um dos maiores festivais do Brasil. Né, um festival que permitia toda uma circulação, né, dos artistas, principalmente, não nos teatros tradicionais, né, nos palcos tradicionais, mas principalmente nas comunidades. Eu cheguei a participar, eu e o JB, até participamos como coordenadores, nós colocamos peças de teatro circulando, e de apresentações também circenses, nessas comunidades toda a periferia, mais de 40 comunidades. Olha o impacto, porque você permite essa aproximação com o público, permite que, pela primeira vez ou única vez, essas pessoas tenham acesso a uma apresentação de teatro, já que nós temos uma carência muito grande. Oi? Desculpa te interromper, mas a gente vai precisar ir afunilando para uma questão que eu queria que queria te ouvir, né? Para a gente ver. Infelizmente, a gente tem um tempo, né, contadinho, a gente já está aqui com a nossa próxima colunista, a Marina Argenta, que vem, inclusive, falar sobre cinema. E, Alzemir, eu, enquanto comunicadora e fazendo parte de uma cooperativa que tem uma compreensão de que não tem jornalismo sem cultura, e que não tem vida, e inclusive não existe possibilidade de reação, de vida plena sem cultura, tu não acredita que isso é um ataque a todas as formas de subjetividade de um Estado em que a gente sabe que tem uma ideologia que está no governo atualmente, que não quer ver as pessoas sendo felizes, refletindo e tendo acesso a tudo que só a cultura é capaz de permitir? Com certeza, nos últimos anos. E aí eu te peço, infelizmente, para a gente ir fechando, assim, se tu puder responder nos 2 minutinhos para a gente ir fechando. Correto. Santa Catarina tem uma riqueza, uma diversidade cultural enorme, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, aí, o que nós temos visto, inclusive nós no Conselho Estadual de Cultura, nós denunciamos, censuras, retirada de livros, de bibliotecas, os equipamentos fechados. Um exemplo, a Biblioteca Pública Municipal de Tubarão fechada há quase 2 anos. Artistas plásticos, artistas visuais que foram apagadas da sua obra, como aconteceu em Brusque. Alguns artistas que tiveram que retirar seus quadros, né, em exposições, como em shoppings. Então, com muita propriedade, a gente pode dizer que é um ataque, sim, um ataque à reflexão, um ataque à produção, à livre produção, às censuras. Isso impacta, assim, na vida das pessoas, porque você começa a ver que eu só posso ler, eu só posso assistir aquilo que o Estado ou alguns agentes querem. E cultura é muito mais. Cultura deixa a vida leve, cultura faz com que as pessoas reflitam, que vocês tenham um poder de criticidade. E a cultura, ela tem que ser entendida que é um direito legal, ele é um direito constitucional, como saúde e como educação. Não é um apêndice da Constituição brasileira, é um direito cidadão. Então, Rosângela, né, para a gente finalizar, é preciso nós repensarmos os modelos de gestões que estão hoje dentro, né, dessas estruturas públicas. É preciso fazer toda uma revisão.
Eu não consigo pensar numa gestão de cultura, como também de outras áreas, sem ter um modelo participativo, onde o produtor, onde o cidadão, onde o servidor possa juntos definir o que é que se quer para a cultura e a arte. Então, lamento o estado que nós estamos hoje vivenciando aqui em Santa Catarina e também em alguns outros estados brasileiros. Mas nós vamos vencer. E acho que o Portal Desacato é um exemplo disso, né, nos seus 18 anos, e que seja o nosso espelho, né, seja a nossa referência para continuarmos lutando por uma cultura ampla, né, participativa, diversa. Muito obrigada pela presença, pelas informações, pela atuação, Alzemir. Seguimos juntas e juntos. E a programação aqui no Portal Desacato segue.